Até onde eu sei, não há nada de místico, não há nada de teologia por trás, mas o que eu entendi é de que tudo isso tem um propósito maior. Meu filho fez recentemente e a lição que ele aprendeu, o que ele me compartilhou, foi exatamente isso. A experiência em si não tem nada de místico, a ideia é boa, mas se é apenas uma experiência de levar a pessoa a compreender que ele tem mais capacidade de suportar pressão, seja no trabalho, seja na empresa, seja nos negócios, seja na vida pessoal, seja na saúde, com um propósito maior, que é cuidar da sua casa, da sua família, eu não vejo nenhum problema. O pastor Hernandes Dias Lopes fez uma declaração polêmica ao falar dos legendários. Enquanto a igreja presbiteriana ficou em alta durante essa semana, por conta de matérias em veículos populares afirmarem que a igreja presbiteriana se mostra contrário a um movimento de masculinidade cristã chamado Legendários. Indo na contramão da própria IPB, o pastor Hernandes fez a seguinte declaração: não há nada de místico nesse movimento. Vamos ver nesse vídeo por que a declaração do pastor Hernandes, ela por si só, é problemática. Se você já conhece nosso conteúdo, você vai deixar já seu like na confiança, porque sabe que o conteúdo agrega. Eu peço que, se você não conhece nosso conteúdo ainda, não curta e não se inscreva. Primeiro, assista o vídeo até o final. Aí sim, ao final, curta, se inscreva, somente se o vídeo te agregar. O argumento inicial do pastor Hernandes, ele gira em torno de uma experiência pessoal. A experiência do seu filho. Ele usa como exemplo o que aconteceu com o seu filho. Então ele dispara, não há nada de místico no movimento Legendários. Veja que esse própria razão apresentada pelo pastor Hernandes, ela já se torna problemática. Da mesma forma que movimentos arminianos, movimentos neopentecostais dão ênfase à experiência pessoal, coisa que nesse canal nós já temos debatido muito, que as pessoas vão pela experiência pessoal. Que a gente debate muito nesse canal é justamente que como que a experiência pessoal molda doutrina, ela molda comportamentos, liturgias das igrejas modernas. E quando um pastor presbiteriano, pelo menos no que diz respeito à confissão da sua igreja, que é a IPB, que é a igreja presbiteriana, ele possui confissão reformada. Porém, seríamos desonestos se tão somente pegássemos essa afirmação do pastor Hernandes e usasse como tem sido veiculado de forma polêmica. Porque o próprio pastor Hernandes ele faz ressalva que movimentos dessa natureza são problemáticos, são inadequados à nossa confissão de fé, à nossa fé, a espaços pertencentes da igreja. Porém, quando ele usa a frase não há nada de místico, ele está contrariando a própria IPB no que diz respeito não somente as manifestações que a IPB fez publicamente, como os próprios símbolos de fé que a IPB tem, que são o breve catecismo, o catecismo maior e o catecismo de Westminster. O movimento dos legendários ele possui toda uma mística por si só. Apesar do pastor Hernandes declarar e afirmando, meu filho participou, que não há nada de místico, como todo movimento neopentecostal, como por exemplo, encontro com Deus, imersão, e todas essas invenções neopentecostais sobre um pretexto de mudança para quem vai, para quem participa, por meio de um movimento que gere conversão, no caso aí um movimento que gera uma masculinidade para as pessoas para as mulheres que têm maridos que traem, maridos que não estão fazendo seu papel como homem, precisam subir uma montanha
Isso por si só já traz essa mística, como traz a mística por trás de movimentos pentecostais, como essa mística, por mística que gira em torno do monte. Uma mística que gira em torno de subir ao monte. Eles colocam essa mística como um sentido de masculinidade. Um desafio físico, gritos até de mau gosto lá, né? Que eles fazem um grito lá que eu não saberia reproduzir, ou mesmo me sentiria ridículo ao fazê-lo aqui, a tentar reproduzir aquilo. Muitas pessoas podem trazer o seguinte ponto a esse debate. Hoje em dia, a masculinidade do homem, não só o homem cristão, mas o homem deste século é uma masculinidade frágil. Ou melhor, na verdade eles tentam destruir o que é a masculinidade, os ditames desse mundo, feminilizando os homens, afeminando os homens. Então qualquer movimento que traga um olhar mais masculino do ser humano para o homem, um olhar masculino, traga uma preocupação ao que é próprio do homem, ele é bom, ele é positivo. Isso me lembra o que o Dr. Richard Phillips fala em seu livro Homens de Verdade. Na realidade, logo no primeiro capítulo, o pastor Richard, ele fala de um livro chamado Coração Selvagem, o qual esse livro, Coração Selvagem, é um livro também com uma pegada de trazer o homem para seu local mais primitivo, mais selvagem, sobre a afirmativa de que o homem, ele foi criado fora do jardim, né, em ambiente selvagem, e Eva, que foi criada no jardim, daí a delicadeza, então trazendo esse paradoxo. Porém, o Dr. Richard, ele faz uma observação, que da mesma forma, eu vou dizer aqui, com tantos homens afeminados, com tanta plumagem dentro da própria igreja e tanto falta de referências masculinas, o livro Coração Selvagem, ele pode ser algo positivo, porém ele não é a essência do que a palavra de Deus fala sobre o homem. Como, por exemplo, o Dr. Richard afirma. A grande premissa que gira em torno do livro Dr. Richard é justamente de que a função do homem é guardar e cultivar o jardim, porque sim, o homem pertence ao jardim. O homem não é somente selvagem, o homem ele também tem a função de cuidado, ele tem a função de cuidar da sua família, de cuidar da sua filha, contrariando o que fala Coração Selvagem. O homem não é somente selvagem, o homem cristão, o homem segundo o padrão de Deus. Ele é alguém que cuida, que guarda, que protege. Muitas outras pessoas podem usar um argumento que é muito usado nessas situações, que é o argumento do funcionalismo ou do pragmatismo por trás de experiências que não têm respaldo na Bíblia, mas que funcionam. Se numa jornada dessa, onde um grupo de homens, formando o que se chama de uma família de 15, 20 pessoas, aliançam entre eles, que vão cuidar um dos outros, que família não fica para trás, isso é apenas um exemplo daquilo que ele precisa fazer pela sua família. Porque às vezes o homem se empenha, se esforça, se dedica, se sacrifica pelos negócios, mas não tem o mesmo empenho pela sua casa, pela sua mulher, pelos seus filhos. As pessoas voltam melhores. Os homens voltam sem trair. Os homens voltam cumprindo seu papel. Os homens voltam mais masculinos. Mas veja que o argumento funcionalista, o argumento pragmático, ele é um argumento moderno que tenta substituir o evangelho, substituir a transformação operada pelo Espírito Santo, tenta transformar a obra da regeneração do Espírito Santo em uma mudança que ocorre a partir de um movimento que você faz pragmático, a partir de um evento marcado, a partir de um avivamento que aconteceu em algum lugar, a partir de subir a montanha, a partir de você ter toda uma identidade, uma idiosincrasia, uma identificação com as pessoas que estão lá, e a partir disso, agora você tem uma conversão.
tudo que não é afirmado pelo Evangelho de Cristo. O capítulo 4 do livro do Dr. Richard Phillips fala sobre um assunto que todos nós sabemos, repetimos, mas às vezes não refletimos de fato sobre isso, que é o homem enquanto imagem de Deus. Imagem, semelhança de Deus. Dentre outras coisas no livro, o Dr. Richard afirma que é a mudança que gradualmente nós nos tornamos imagem e semelhança de Deus por meio de meios de graça, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Deus, cada vez mais nos tornarmos próximos da imagem de Deus. Os meios de graça, a saber, a leitura da palavra, a oração e o uso devido dos sacramentos. Quando o homem cristão ele tem um apreço pela palavra, ele se debruça nas escrituras, ele não cai em movimentos, em modismos e em misticismo evangélico. É necessário que o homem cristão ele se aproxime das escrituras para não cair nesses papos de coach ou nesses papos de movimento de massa ou uma identificação que gera uma metanoia, segundo eles, que na realidade deveria estar sendo feita pela renovação, pela palavra. Deveria estar sendo feita por aquilo que Deus quer. Outro meio de graça que o Dr. Richard afirma no capítulo 4 é a oração. A oração. O homem de Deus, ele não pode viver sem oração. Ele negligencia muitos de nós, o que eu me incluo. Eu me incluo também que em muitos momentos nós negligenciamos a oração. Como, por exemplo, nossas próprias igrejas. A reunião de oração das nossas igrejas, como afirma o pastor Alain René, eles são reflexo muitas vezes da vida de oração que nós temos. São reuniões de oração vazias, tá? Uma dúzia de pessoas nos dias mais otimistas, nos dias mais que podemos afirmar, nossa, veio muita gente na reunião. O Senhor Jesus ele fez uma afirmação de que nosso Deus é um Pai tão bondoso que ele, se pedirmos, ele nos dará o Espírito Santo. O poder da oração ele é fortíssimo em nossa vida quando nós oramos. A oração de um justo ela pode muito seus efeitos. Nós precisamos orar, não só buscar a palavra para não sermos meramente legalistas, mas termos essa vida também piedosa por meio da prática da oração. E Jesus afirmou, o Senhor nos dará o Espírito Santo, porque Ele é um Pai bondoso. E é o Espírito Santo que opera essa regeneração para nós tornarmos cada vez mais próximos do Senhor Jesus. O terceiro meio de graça apontado pelo Dr. Richard Phillips é o uso dos sacramentos, batismo e dando maior ênfase à ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é um momento de comunhão que nós temos com Cristo. A maioria do meio evangélico crê na ceia do Senhor como um mero memorial. Nós que somos presbiterianos, cremos como uma presença espiritual de Cristo na Santa Ceia. Não uma presença real, no sentido que o corpo e sangue viram elementos carne e sangue reais, como acontece no catolicismo por meio da transubstanciação, como ocorre no catolicismo, ou consubstanciação, como ocorre no luteranismo, mas sim como algo espiritual. Da mesma forma como em Coríntios é afirmado que quem bebe sem discernir o corpo bebe maldição, nós sabemos que a ceia do Senhor é um meio espiritual de comunhão com Cristo, com o Senhor. Então o que transforma o homem não é um acampamento, não é meramente um movimento, um misticismo, não é um evento marcado, mas sim a sua vida de oração, a sua vida em meio a sua vida voltada para a palavra, aos sacramentos. É você
ter comumente o seu mandato masculino, que é guardar e cultivar o jardim que Deus deu. Nós temos que cultivar o jardim. Nós temos que começar primeiramente cuidando das nossas famílias, assumindo a responsabilidade pastoral, discipulando nossos filhos, disciplinando e admoestando na lei do Senhor. Temos que fazer a diferença em nossas igrejas, fazendo a obra em sentido amplo, não obra departamental, no sentido de um departamento ou um setor específico da igreja, como fazer a obra no evangelismo, fazer obra na música, ou mesmo na pregação, mas sim toda a obra de Deus. Não no sentido de que você vai ter que estar inserido em tudo na igreja, até mesmo porque você não vai ter tempo para cuidar da sua família, mas no sentido de se colocar à disposição para fazer a obra quando não houver impedimentos. Também cultivar o jardim é fazer as diferenças no trabalho. Como nós que somos calvinistas entendemos que o trabalho ele é uma bênção de Deus e que nós honramos e glorificamos a Deus nos nossos trabalhos seculares. Essa maneira de mostrarmos a imagem de Deus para a nossa família, para a nossa igreja e também para o mundo no nosso trabalho, nos olhar como alguém que é a imagem de Deus. O Dr. Richard, ainda no capítulo 4, ele dá o exemplo de um senhor afro-americano chamado Lawrence. O Lawrence ele não era o homem mais inteligente da igreja. Ele não era o homem mais rico da igreja. Ele era um diácono simples e zelador por profissão. Porém, quando o senhor Lawrence ele faleceu, parecia que havia morrido um presidente, um grande político da cidade, um grande empresário, alguém muito conhecido que fosse de uma estima elevada nesse sentido, mas não, era somente Lawrence, um afro-americano, zelador, diácono da igreja, mas um homem cuidadoso com os seus, cuidadoso com cada novo membro que chegava na igreja. Alguém que tinha em si demonstrações da imagem de Deus. Esse vídeo ele não foi para falar do pastor Hernandes, mas foi para mostrar que um movimento por si só não é o gerador de uma masculinidade, mas sim a administração, mas sim a submissão aos meios de graça, o exercício das disciplinas espirituais e principalmente um coração voltado a obedecer ao Senhor. Se você gostou do conteúdo, agora sim, você pode curtir, se inscrever, mas principalmente compartilhar para quem estiver precisando. E eu gostaria que você assistisse também esse vídeo aqui, qual eu falei algo muito relevante.